e todos aqui presentes. Essa última mesa foi bastante emocionante. Eu estava ali atenta, anotando tudo. Foi muito bonita a mesa. E agora a gente tem uma outra mesa também, que eu acho que vai ser bastante expressiva, mas eu queria, quando estava acontecendo a mesa anterior, e eu estava pensando quão importante é essa parceria público e privado e esse papel que o Instituto Unibanco vem cumprindo num momento tão delicado como a gente está vivendo. Então, que bom, assim, foi uma mesa, inclusive a última frase foi de muita esperança, foi muito bom ver isso. Essa mesa é Gestão Escolar para Equidade, Diversidade e Altas Expectativas. Pelo adiantado da hora, eu não vou me delongar, já vou começar com Vanessa Leite, do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, o CLAN, o Instituto de Medicina Social e da UERJ. Vontade. Olá, bom dia. Acho que não sei se já boa tarde a todas as pessoas. É uma alegria estar aqui com vocês. Essa luz aqui me impede de olhar nos seus olhos, mas a gente vai se comunicar de algum jeito. Queria agradecer a equipe do Instituto Unibanco pelo convite, pela possibilidade do diálogo. Eu gosto sempre de começar dizendo de que lugar eu falo. Hoje eu sou pesquisadora na universidade, tenho assessorado grupos e instituições, mas desde meados da década de 80 eu me envolvi com projetos educativos voltados a crianças, adolescentes e jovens no Rio de Janeiro e me constituí como educadora. Então, é desse lugar que eu falo, e dialogando com outras educadoras e educadores que estão aqui. Porque, independente do lugar que estamos ocupando, acredito que, quando a gente faz uma escolha na vida pela educação, somos educadoras e educadores. Na última década, eu voltei para a universidade e construí uma trajetória de pesquisa ligada aos temas de gênero e sexualidade. E, nos últimos anos, mais especificamente, diversidade sexual e de gênero, articulados às instituições educativas. E é um pouco sobre isso que eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje. O convite para essa mesa foi que pudéssemos refletir sobre o que seria uma gestão escolar para a equidade, valorização da diversidade e aprendizagem dos estudantes. Acho importante começarmos refletindo sobre como temos lidado com a diferença no ambiente escolar. Trata-se, portanto, de refletir sobre os modos como a diferença e a inferioridade social se vinculam. O debate que propomos se insere em uma proposta mais ampla de inclusão social, investindo na possibilidade de transformação de valores sociais tradicionais que, na sociedade brasileira, têm reproduzido assimetrias e desigualdades, onde a diferença tem se transformado em desigualdade. Ao invés de ser vista como uma riqueza, a diferença é vista e tratada como um entrave para atender a maioria. Nesse sentido, precisamos fazer valer o real sentido de equidade, isto é, da igualdade na diferença, dando condição de fato a todas e todos para o exercício dos direitos e das liberdades. Discussões sobre desigualdades baseadas em diferenças de gênero, sexualidade e pertencimento étnico-racial estão cada vez mais presentes nos debates atuais da sociedade brasileira. Se, por um lado, a partir do processo de redemocratização, assistimos a avanços no que diz respeito à efetivação da democracia, ao reconhecimento de direitos e à participação social, por outro, diferentes movimentações sociais persistem na reivindicação de políticas públicas antidiscriminatórias em diferentes âmbitos, notadamente no que se refere às políticas de educação. A partir do entendimento de que, se a educação é um direito de todos, ela precisa estar atenta à diversidade que habita cada escola. Um dos sentidos de estarmos aqui é a compreensão de que o enfrentamento das desigualdades sociais passa pela educação, logo, passa por cada uma e cada um de nós hoje aqui presente.
As educadoras e educadores, e aqui podemos falar também dos gestores, quando educadoras e educadoras assumem esse papel de gestores, têm sido chamados a dar respostas às mais diferentes situações, e a mesa anterior mostrou isso, né? E nem sempre se sentem preparados e recebem suporte para isso. Contudo, as questões de gênero e sexualidade e relações étnico-raciais não estão presentes apenas quando se decide discutir o tema na escola. Ao contrário, elas estão presentes em todos os lugares, situações e atividades na escola. Pois todas as nossas ações e relações estão articuladas ao nosso gênero, à nossa sexualidade e ao nosso pertencimento étnico e racial. Assim, é de fundamental importância que cada educador e cada gestor possa se abrir para refletir sobre suas concepções em relação a esses temas. A meu ver, o mais importante é estarmos atentos se estamos com nossas ações e opiniões reproduzindo hierarquias e desigualdades que podem causar o sofrimento de outras pessoas. Pois não nos iludamos, não falar desses temas também é uma forma de lidar com eles. O silêncio, a omissão, um comentário mal colocado também são formas de lidar com o tema, que têm consequências no processo educativo e na vida dos jovens. É preciso ter clareza que o gênero, a sexualidade e o pertencimento étnico-racial são dimensões fundamentais na vida de todas as pessoas. E, assim, parte constitutiva da vida das crianças, adolescentes e jovens. A escola tem sido o locus permanente do confronto de concepções e valores em relação à sexualidade e ao gênero. As expressões de gênero e sexualidade juvenis têm ocupado um papel fundamental no conflito entre ideários na sociedade brasileira, no momento que vivemos, especialmente. Podemos dizer que vivemos hoje em um contexto social e político onde diferentes moralidades em relação à sexualidade e ao gênero se confrontam na sociedade e disputam lugares de poder nas estruturas do Estado. Uma dessas moralidades, que poderíamos chamar, grosso modo, de mais conservadora, em seus termos, a fronteira entre o bom e o mau sexo seria estabelecida, sobretudo, por seu caráter reprodutivo e logo, por consequência, a heterossexualidade é a norma. Acompanhamos a emergência de uma outra moralidade, baseada na ideia do exercício da sexualidade e do gênero enquanto direitos, e assim se articulam ao direito à educação, na existência do que temos chamado de direitos sexuais e a livre expressão de gênero. Debater a construção do ideário dos direitos sexuais é acompanhar um processo recente. A ideia de direitos sexuais foi forjada na perspectiva de deslocar a sexualidade da reprodução e da patologia. Ela dissemina uma perspectiva da sexualidade como algo positivo em si mesma, um direito humano, e, assim, não necessariamente ligado à violência, ao casamento e à reprodução. Contudo, uma das complexidades do processo que vivemos é que as concepções sobre os quais esses regimes da sexualidade se apoiam não são exatamente sucessivas no tempo, mas convivem tensamente no cenário contemporâneo, em diferentes modos de articulação e, como disse, de enfrentamento. E esses enfrentamentos se mostram tanto na elaboração de normativas da política de educação, em controvérsias públicas que envolvem essa política e a diversidade sexual e de gênero, e aqui poderíamos dar como exemplos os casos do projeto Escola Sem Homofobia, do debate em torno de gênero nos planos de educação, mas também, e especialmente, era sobre o que eu gostaria de abordar aqui, no fazer cotidiano das escolas e dos educadores e educadoras. Acho fundamental estarmos atentos para que essas diferentes dimensões da política acho fundamental estarmos atentos para essas diferentes dimensões da política de educação, onde se apresentam disputas de concepções, valores e projetos de sociedade.
Pretendo conversar um pouco com vocês sobre como os espaços educativos têm lidado com as expressões de gênero e sexualidade dos e das adolescentes, a partir das minhas andanças aí pelo país conversando com educadores e pesquisas que eu tenho desenvolvido. E alguns desafios que estão colocados para nós, educadores e gestores, de incorporação no escopo das suas ações das temáticas de gênero e sexualidade, articuladas a outros marcadores de diferença, como pertencimento étnico-racial, por exemplo. Quero convidá-los a refletir que, para construir uma gestão escolar de qualidade e que seja efetivamente comprometida com a equidade, para além do desenvolvimento de competências dos jovens no que diz respeito aos conteúdos, é necessário que nos qualifiquemos para criar ambientes que lidem com as diferenças como riqueza. A construção de uma gestão para a diversidade nos impõe o desafio de abertura do olhar, da escuta, para identificarmos onde as diferenças têm se tornado desigualdades nos cotidianos de cada escola. Assim, quero levá-los a refletir sobre a importância de incorporação das temáticas de gênero e sexualidade nos planejamentos, na elaboração dos projetos político-pedagógicos, mas, principalmente, no fazer cotidiano de cada uma e de cada um de vocês que está aqui hoje porque está preocupado com uma gestão escolar de qualidade. Pois sempre há educadores dispostos a fazer algo em relação a essas temáticas nas escolas, pelo menos tem sido essa a experiência que eu tenho encontrado. Mas, se as gestoras e os gestores não trazem para si esse compromisso, as ações perdem sua força. Mas por que esses temas são importantes para pensarmos equidade? No que diz respeito ao gênero, um ponto preocupante é a enorme força de normas e convenções sociais que, desde a primeira infância, excluem e discriminam aqueles que não cumprem com o que é esperado para o gênero que lhes foi atribuído ao nascer. Desde muito cedo, as crianças são cobradas a assumir posições em relação ao seu gênero, que mantém as desigualdades e uma cruel hierarquia de gênero. Às meninas é imposto um lugar social de submissão aos desejos masculinos. Ainda é esperado delas uma preparação para o cuidado doméstico, o casamento, a maternidade. Às mulheres ainda cabe a responsabilidade do mundo privado, mesmo vivendo no século XXI. Em muitos contextos, as meninas têm sua permanência na escola comprometida pelo trabalho doméstico e o cuidado de irmãos mais novos. Além disso, muitas ainda enfrentam violências e abusos cotidianos. Contudo, desde muito pequenos, aos meninos é cobrado um conjunto de posturas que visam a reafirmação do que eu tenho chamado uma masculinidade hegemônica. A negação da possibilidade de expressão das emoções, uma estimulação excessiva ao exercício, em relação ao exercício da sexualidade, e a desvalorização da mulher e do mundo feminino são exemplos de uma realidade que contribuem enormemente para a manutenção das desigualdades de gênero. Temos usado em sociedade, então, a diferença para construir a desigualdade. Há muitas formas de construir a feminilidade e a masculinidade. Só que há um padrão que é ensinado a todos nós como certo, que, se não seguirmos, vamos ter que pagar caro por isso. As crianças, desde muito pequenas, são ensinadas sobre o que a menina deve e não deve fazer. Qual o lugar do menino e que comportamento é esperado dele. As crianças já estão sendo educadas, desde muito cedo, em relação ao gênero. Uma certa forma de entender qual o lugar do masculino e qual o lugar do feminino. A educação da família, e que depois se mantém na escola, é ainda hegemonicamente pela afirmação de uma concepção em relação ao gênero que separa e hierarquiza o mundo masculino do mundo feminino de forma brutal. E, quando se chega à adolescência, com a vivência da sexualidade, isso se fortalece. Os meninos são levados a serem agressivos, a terem que brigar, a gostarem de competir. Uma virilidade lhes é cobrada desde muito jovens.
Há, inclusive, um estímulo a uma sexualização, porque o menino tem que ser o pegador. E isso é terrível, porque eles acabam tendo que se submeter a essa estrutura que é muito violenta. E, no caso das meninas, talvez, com certeza, é ainda pior, pois vivemos em uma realidade onde nos é negada uma série de vivências. São coisas muito pequenas que estão no cotidiano, no nosso cotidiano e nas instituições, que acabamos não nos dando conta. Que atividades são permitidas, modos de agir, de sentar, de vestir, quem fala mais, quem se posiciona mais, enfim. Pequenas coisas do cotidiano que vão reafirmando essas hierarquias de gênero. E nós vamos também fortalecendo essas hierarquias sem nos darmos conta. Negar a discussão de gênero nos espaços educativos acaba por manter valores que, ao mesmo tempo em que desqualificam as meninas, são também muito pesados para os meninos, de quem, como eu disse, é cobrado um tipo de masculinidade baseada em virilidade extrema e agressividade. E, claro, isso aparece nos conflitos e problemas no cotidiano da escola. É um momento de refletirmos sobre que pessoas queremos formar para a nossa sociedade. Se acreditamos que é fundamental uma sociedade com relações mais igualitárias, fraternas e de mais respeito, é fundamental que se trabalhe isso com as crianças, adolescentes e jovens. No que diz respeito à sexualidade, minha experiência junto aos educadores e educadoras tem demonstrado que a grande maioria das instituições não trata formalmente o tema da sexualidade com os adolescentes e jovens, negando, de certa maneira, essa dimensão da vida deles. Quando esses temas aparecem, é numa perspectiva negativa, vinculada a supostos problemas, como a gravidez, considerada sempre indesejada, e quando muitas vezes nós não ouvimos esses jovens envolvidos nesses processos de gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, e a violência, especialmente o abuso e a exploração sexual. A maioria das experiências educacionais no campo da sexualidade e do gênero, voltadas a adolescentes e jovens, baseia-se fundamentalmente no repasse de informações. Me parece que não se consegue descolar a sexualidade de um pano de fundo de valores intensamente negativos. A sexualidade, então, é abordada quase sempre na perspectiva do risco e não na perspectiva do direito. Não há uma articulação das dimensões de gênero e sexualidade a outras na vida dos adolescentes e jovens. E essa postura, em geral, está ligada a uma dificuldade dos profissionais em lidar com esses temas. Assim, a sexualidade, em sua perspectiva mais ampla e como afirmação de um direito, acaba não sendo assumida pelos espaços educativos, visto que tem sido hegemonicamente, como eu falei, tratada a partir do problema, mantendo, ao meu ver, em última instância, uma postura de controle repressivo sobre os adolescentes e jovens, sem uma efetiva vinculação com a garantia de seus direitos. Essa perspectiva de controle repressivo sobre os corpos incide de forma diferente em relação a meninos e meninas, pois as convenções de gênero aparecem para demarcar uma forma diferenciada de lidar com o tema. Em relação às meninas, esse controle está mais explícito, em função da gravidez ainda ser tratada por muitos de nós como problema de menina. Assim, quando se pensa na sexualidade das meninas, se pensa pela perspectiva do controle da reprodução. Além disso, a forte perspectiva de controle no exercício da sexualidade das meninas, com o intuito de evitar uma gravidez, não emerge como tão pertinente em relação aos meninos, como se eles não precisassem ser educados sexualmente. Se o problema das meninas é que elas engravidam, o problema dos meninos, com muitas aspas, é a da construção de uma masculinidade em oposição a uma possível homossexualidade. Quando o tema é homossexualidade e transexualidade, a abordagem aí junto a meninos e meninas é ainda mais problemática e as instituições, em geral, agem de forma bastante discriminatória.
O posicionamento de alguns educadores deixa claro que o maior problema são as travestis e os e as transexuais, pois estes incomodam, porque rompem com uma certa regra do silêncio, rompem com aquela lógica de que você pode até fazer, mas não pode expressar. A visibilidade nos corpos desses sujeitos traz à tona o incômodo, que, não assumido pela escola e pelos educadores, volta-se contra o adolescente que ousa revelá-lo. Adolescentes e jovens que rompem com convenções sociais de gênero e sexualidade estão particularmente expostos a situações de violência e discriminação nos espaços educativos. Os que a gente tem chamado adolescentes LGBT, enquanto categoria social, emergem no cenário político brasileiro nessa última década, tornando-se foco de muitas disputas, sejam políticas, discursivas ou ideológicas, sendo, ao mesmo tempo, preocupação de diferentes políticas de governo e perturbando qualquer possível tranquilidade dos profissionais que atuam junto a adolescentes e jovens. Costumo afirmar que essa meninada está colocando o pé na porta. Com sua presença desafiadora e perturbadora nas instituições a que estão ligados, esses jovens têm forçado os profissionais e as instituições a se repensarem. Têm impelido a construção de novas institucionalidades que deem conta de suas necessidades, exigências e problemáticas. E aqui também poderíamos falar de um conjunto de meninas que têm assumido uma movimentação feminista em todo o Brasil, o quanto também essas meninas estão, né, incomodando. E que bom, está terminando, né? Tá. A partir dessas reflexões, é imprescindível que comecemos a compreender a importância de pensar as expressões de gênero e sexualidade como constitutivas da vida dos adolescentes e jovens e nos desafios que precisamos enfrentar para lidar com essas temáticas. Eu tinha elencado alguns desafios, mas a gente pode conversar depois sobre eles, porque o nosso tempo está apertado. A escola tende a refletir os preconceitos que são hegemônicos na sociedade em geral. Assim, precisamos olhar de frente para isso. Há racismo, há sexismo e há homofobia na escola. E qual é o compromisso da escola e de cada um dos gestores e gestoras presentes nesse encontro com o sofrimento vivenciado por adolescentes e jovens expostos a processos de discriminação e violência? E qual será o papel da escola no enfrentamento dessas situações? Sem dúvida, a escola tem um papel central na vida das crianças, adolescentes e jovens. É lá que elas passam boa parte de suas vidas, constroem suas redes de sociabilidade e experimentam boa parte de seus valores. Proponho refletirmos que os espaços educativos se apresentam como lugar do conflito. O conflito de moralidades em relação ao gênero e à sexualidade também está presente no cotidiano de cada escola. A escola pode ser aquela que discrimina e expulsa, mas também pode ser a que protege e acolhe. Poderíamos, assim, pensar que uma realidade que parece contraditória do fazer cotidiano das escolas, ela acolhe e ela discrimina, se articula com um contexto em que se expressa claramente o confronto de diferentes concepções e valores em relação à sexualidade e ao gênero. Essa realidade, vista como contraditória das escolas, é, ao meu ver, o melhor retrato da expressão do conflito que habita as escolas, mas habita a sociedade brasileira de forma mais ampla. Nesse sentido, o meu convite a vocês, para finalizar, gestores da educação, é que as escolas precisam assumir as temáticas de gênero e da sexualidade como suas, assumir essa pauta, a partir de programas de educação continuada, numa perspectiva de educação em direitos humanos, onde o enfrentamento à homofobia e ao sexismo vem no bojo de ações que atuem na afirmação do exercício da sexualidade e das expressões de gênero como direito dos adolescentes e jovens. Desenvolver ações do que chamamos de educação em sexualidade, junto aos jovens e também junto aos educadores. Ações que têm uma proposta de construção de processos, uma vez que pretendem promover o debate em torno de processos sociais mais abrangentes de estigmatização ou discriminação, baseados na orientação sexual e na identidade de gênero.
Trata-se, portanto, de projetos que pretendem não apenas incidir sobre o ambiente escolar, mas transformar um conjunto de valores que sustentam e reproduzem hierarquias, desigualdades e relações de poder para além da realidade escolar. Finalizando, para além de identificar as escolas como espaços onde discriminações acontecem, penso que devemos contribuir na construção de estratégias para fazer desses espaços lugares onde se respeita a diversidade. Acho que esse é o nosso desafio: encontrar brechas por onde possamos construir uma agenda positiva na efetivação dos direitos humanos dos jovens. E para todos os jovens, meninos e meninas, negros e brancos, altos e baixos, gordos e magros, heterossexuais, homossexuais, para aqueles que atendem aos estereótipos de seu gênero e aqueles que não, para aqueles que se identificam como travestis ou transexuais. Nosso desafio, assim, se amplia na construção de espaços institucionais que acreditem que as diferenças devem ser respeitadas e promovidas, e não utilizadas como critérios de exclusão. E, para isso, cada uma e cada um de nós tem que se propor a, cotidianamente, refletir e provocar a reflexão sobre nossas concepções e práticas. O nosso desafio é exatamente construir uma escola onde cada um possa ser feliz sendo quem é, inclusive nós mesmos. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Imediatamente passo a palavra para Gersen Benioa, da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Boa tarde. Eu inicio agradecendo o convite, a oportunidade, parabenizar a iniciativa do Instituto, sempre republicano, sempre contemplando a diversidade temática, a diversidade sociocultural que compõe a nossa sociedade brasileira. Bom, pensar a gestão escolar na perspectiva da diversidade, das diferenças, com relação à escola, penso que a primeira questão é de que escola estamos falando. Existem muitas experiências de escola no nosso país. Aqui vou, obviamente, contribuir com esse debate, com essa discussão, da perspectiva de um segmento social que tem as suas características próprias de escola. Aqui me refiro de escolas dos povos nativos, conhecidas mais no Brasil como escolas indígenas. Embora representam um segmento social demograficamente pequeno e relevante, do ponto de vista da composição sociocultural do Brasil, é importante, inclusive, se a gente pensar territorialmente. Os povos indígenas, de certo modo, administram quase 13% do território brasileiro, e, na minha região amazônica, isso representa 23%. Isso, acho que já se impõe para nós como uma obrigação de não esquecer essa parcela da nossa população, da nossa sociedade brasileira. Claro que o meu foco vai ser principalmente o estado do Amazonas. Eu sou do estado do Amazonas, pertenço a esse povo banil, na fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela, até porque o estado do Amazonas é um estado emblemático dessa perspectiva da população indígena, porque o estado concentra 1/3 das escolas indígenas do país, né? Então, é bem representativo desse ponto de vista. Claro que acho que essa realidade das escolas indígenas no estado do Amazonas representa boa parte das realidades das escolas indígenas na Amazônia, não só de escolas indígenas, mas também ribeirinhas, caboclas, que estão situadas principalmente nas margens dos rios amazônicos. Bom, primeiro, gostaria de dizer que essa experiência escolar desse segmento social, segmento indígena, é muito recente. Estamos falando de praticamente 3 décadas, né? Por isso, talvez,
têm um caminho, uma realidade muito peculiar. A experiência com escola, com instituição escolar, praticamente remonta a 3 décadas, até menos, né? Quer dizer, se expandiu após a Constituição de 1988. Antes haviam algumas experiências desenvolvidas pelo órgão indigenista, a FUNAI, mas que tinham características muito diferentes, eu nem chegaria a considerar como escolas, né? É uma outra categoria, com outro formato, eu diria até com outra missão, com outros objetivos. Mesmo considerando essa experiência muito recente, as experiências hoje são muito ricas, né? Existem escolas, podemos dizer, modelos, obviamente, da perspectiva dessas populações, dessas sociedades, escolas muito bonitas, muito organizadas, com organização própria, do ponto de vista pedagógico, curricular, calendário, mas, infelizmente, também talvez apresenta o outro lado, a outra ponta da realidade educacional brasileira. As escolas indígenas amargam também não só os piores índices de qualidade de ensino, como também as piores, em termos de qualidade, das escolas do ponto de vista de infraestrutura, por exemplo, né? Só para se ter uma ideia, o estado do Amazonas tem 2/3 de suas escolas, estamos falando de quase 600 escolas que sequer têm prédio escolar. Quer dizer, simplesmente, mais de 600 escolas indígenas só no estado do Amazonas não possuem prédio escolar, né? Se pode imaginar as condições, portanto, como as crianças, os professores, os gestores trabalham no dia a dia. Agora, do ponto de vista da conquista do direito, há que ser comemorado. Nesses 20 últimos anos, né, basicamente, eu chegaria a dizer que houve, de todo modo, uma quase universalização da presença escolar nas aldeias, principalmente nas séries iniciais, né, o que eu acho que é uma conquista importante, até nos dias atuais ao ensino superior, onde temos quase 33 mil indígenas nas universidades. A gente começa a ter no país sujeitos completamente novos, não é? Como, por exemplo, advogados, médicos, engenheiros, biólogos indígenas. Isso, às vezes, assusta um pouco, né? De repente, você chega no consultório, lá encontra um médico indígena, não é? Que é uma coisa impensável até tempos recentes. Então, essas conquistas são muito importantes. Do ponto de vista da gestão, tem uma curiosidade: 70% das escolas indígenas no Brasil tem menos de 20 alunos por escola. Então, basicamente, esses 70% de escolas não sabem o que é ter gestor, porque não existe, não tem como ter um gestor para uma escola com 20 alunos. Então, a melhor maneira de caracterizar essa experiência de gestão é que a figura do professor é tudo. Ele é gestor, ele é professor, ele é uma liderança, ele faz serviços gerais, ele faz a manutenção da escola, ele, às vezes, também transporta alunos, né, transporte fluvial, principalmente, né, dirige aqueles pequenos barcos, ajudando as crianças a chegarem na escola. Então, acho que isso é uma característica importante. A outra característica estamos falando de municípios muito pequenos também e muito limitados em termos de recursos financeiros. Então, há uma total dependência, ou eu diria de subserviência, aos gestores políticos, né? Aos gestores municipais, aos secretários de educação, aos prefeitos. Então, a autonomia, podemos dizer, da gestão dessas escolas, na sua grande maioria, é mínima. É praticamente gerida pelos centros administrativos da educação, que, no caso dos sistemas ou estados. Agora, podemos caracterizar esse professor que é multifuncional, exerce várias atividades. A sua principal característica, eu diria, criatividade. Porque, se o professor sequer tem uma sala de aula, uma escola, ele tem que improvisar. Então, outra característica é o improviso.
e profunda paciência. E, mais do que isso, muita esperança, né? Esperança de que um dia essa realidade possa ser alterada. Como eu aqui já afirmei, existe, não é, um esforço enorme nos últimos anos para melhorar essa realidade. Bom, o que se espera de um gestor que atua nessas escolas com essas características específicas? Eu diria que existem algumas particularidades desse ponto de vista. Primeiro, estamos falando, no caso do Amazonas, de salas de aula de crianças multiétnicas, né? Eu sou do município de São Gabriel da Cachoeira, e as escolas, cada escola indígena, em geral, tem 5, 6, 7 povos, 7 etnias. Portanto, crianças que falam 5, 6, 7 línguas diferentes, né? E que uma não entende o que a outra está falando. E, além disso, com 2 línguas não indígenas, né? O português e o espanhol. Então, imagina, então, a característica do trabalho do professor, do gestor, nessas condições. Então, é uma escola que precisa lidar concretamente no dia a dia com uma enorme diversidade. Isso é um desafio, não só do ponto de vista social, da convivência, mas, sobretudo, do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico. Como trabalhar com essa enorme diversidade, principalmente no campo de línguas, mas também de conhecimentos, de saberes, de culturas, de línguas, e, inclusive, perspectivas de vida. Eu costumo dizer que o maior desafio do professor e do gestor indígena, isso é também muito característica dessas populações, é que, na maioria das vezes, as comunidades, essas crianças, não estão tão preocupadas como, por exemplo, o que aprender do ponto de vista do conteúdo, mas do conteúdo, eu diria, disciplinar, mas buscar algo melhor para as suas vidas. Então, a preocupação não é tanto com o que ensinar, mas sim como atender às demandas dessas crianças, seus sonhos, porque são crianças que sonham muito. Os contatos com a sociedade nacional, regional e global é muito recente, então, a marca que é muito presente no imaginário dessas crianças, desses jovens, é praticamente sonhar. E penso que o esforço, então, da instituição, da escola, do professor, do diretor, precisa ser ajudar a realizar esses sonhos, a ir muito longe, né, em busca desses sonhos, sejam eles sonhos realizáveis ou até aqueles sonhos que movem, em geral, todo o ser humano, não necessariamente alcançáveis, né? Então, acho que a busca da realização desse sonho é sempre o elemento central, mais do que, digamos, a qualidade, a quantidade de conhecimentos adquiridos. E, muitas vezes, isso é um desafio, um problema, por exemplo, para os instrumentos de avaliação que de forma padronizada são desenvolvidos e realizados. O que a diversidade das escolas indígenas, das crianças indígenas, da educação escolar indígena, da educação indígena, pode contribuir para pensar uma educação para a diversidade em nosso país? Acho que, primeiro, que isso ainda acho que é um desafio muito grande para a educação brasileira, é que essa experiência da escola diversa, presente nas aldeias indígenas, indique que não é possível pensar, porque não há um único modo de educação. Porque não há um modo de vida no nosso mundo, e muito menos no nosso país, né? E isso, às vezes, é muito difícil para a escola lidar, né? Que estamos sempre procurando padronizar, né? A própria forma de organização da escola leva a essa tendência, que é também uma tentativa de homogeneização da vida, né? Como se isso fosse possível em um contexto tão diverso do nosso país, e como também, particularmente, nas escolas das
comunidades indígenas, né? Então, é preciso considerar sempre esses modos plurais, diversos de vida, porque isso tem a ver com processos educativos igualmente diferenciados, igualmente diversos, que correspondem, muitas vezes, a cada povo, a cada sociedade. Então, acho que essa percepção é absolutamente importante. E, junto, claro, valorizar os diferentes conhecimentos, o que é também muito difícil para a escola, pelo menos a escola tradicional, né, que se concentra muito naqueles conhecimentos disciplinários, que desconhece, ignora e, muitas vezes, de algum modo, até persegue outros conhecimentos. Como podemos pensar os gestores do futuro, não é? Pensando nessa perspectiva da diversidade? Acho que há, sim, primeira, uma base de compreensão dessa nossa multidiversidade da sociedade. Isso é fundamental, porque só reconhecendo e considerando isso de forma real, não pode ser uma coisa teórica, utópica, discursiva. Precisa, por exemplo, isso ser revertido na, de certa maneira, transformação, na mudança que, por exemplo, os processos de formação de professores precisam ter. Esse reconhecimento precisa ir para a organização curricular dos cursos de formação, não só dos professores, mas dos outros agentes que, de certa maneira, trabalham com os processos de educação. No caso particular das escolas indígenas, a autonomia da escola é fundamental. Não é possível pensar a valorização dessa diversidade se a escola não tiver um mínimo de autonomia para aí pensar de que maneira melhor contemplar no dia a dia da escola, nos processos de formação, essa enorme diversidade. Por isso, acho que teríamos que correr no Brasil com maior rapidez na reformulação, inclusive, dos nossos cursos de formação de professores. Eu sou professor exclusivo para a formação de professores indígenas, chamadas licenciaturas indígenas, licenciaturas interculturais. E mesmo nesses cursos que o próprio nome já diz, que deveriam ser específicos, diferenciados, temos enorme dificuldade para trabalhar com essa diversidade. Eu não sei se dá para colocar agora, 2 minutos, algumas imagens que eu queria concluir a minha apresentação. É possível? Mas será que está em tela? Isso. Sim. Ok. Aqui interessa só, não queria só falar, mas mostrar, quando estamos falando de escolas indígenas no meu estado. As imagens falam por si só. Como eu disse, experiências muito boas, mas também muito precárias, muito tristes. E não quero registrar aqui essa realidade difícil, porque a gente já melhorou bastante nos últimos anos. Mas a gente não pode deixar de falar que tem muito caminho a percorrer para melhorar, para atender esse direito de aprendizagem. Porque a única coisa que não se pode admitir é que crianças indígenas, jovens indígenas, exatamente por serem indígenas e crianças, não terem esse direito de aprendizagem. Todo o direito de aprendizagem, tanto dos conhecimentos da escola tradicional, a chamada científica, quanto a continuidade dos seus próprios conhecimentos tradicionais. Então, um pouco para olhar como são essas escolas reais, atuais. Não são escolas de 5, 6, 7 anos atrás, né? A maioria dessas fotos são, inclusive, deste ano, e esse material apresentei no Conselho Nacional de Educação, onde estou há 1 ano, voltei há 1 ano, no Conselho Nacional de Educação, aproveitando esse debate agora em torno da Base Nacional Comum Curricular, para ver como as crianças, a educação escolar indígena deve ser contemplada nessa nova perspectiva da educação brasileira. Isso é uma escola, outra escola, uma escola, outra escola, outra escola. Esse é praticamente o transporte escolar para chegar a algum caderno, algum lápis ou alguma alimentação escolar nessas escolas.
as crianças em sala de aula, então um pouco o transporte, o que se tem que fazer para conduzir qualquer material de escola. Essa é a última turma que eu trabalhei. Isso é um pouco da criatividade, né? Essa é uma escola completamente improvisada. Aí a lousa, né? Essa é uma escola mais modelo de ensino médio, bem tradicional. É uma das melhores que temos. A construção de uma escola, a criatividade, não é improviso para poder acontecer as aulas. Alguns modelos mais atuais, né? Melhores. Essa é uma escola. Enfim, as crianças felizes. Obrigado. Obrigada, Gersen. Agora, Macaé Evaristo, secretária da Educação de Minas Gerais. Bom dia para todos, bom dia para todas. Cumprimentar aqui a mesa, na pessoa da Cida, nossa mediadora, e dizer que é uma alegria compartilhar a mesa com todo mundo aqui. Agradecer ao Instituto Unibanco pelo convite e pela provocação dessa mesa para tratar de gestão escolar para equidade, diversidade e altas expectativas. Eu já vou dizer que eu fui bastante contemplada aqui na fala das duas pessoas que me antecederam, e um pouco já imaginando por onde caminharia a fala dos dois, eu resolvi me ater a uma pauta específica nessa discussão das desigualdades educacionais, da diversidade. Vou ver se eu vou conseguir aqui. Normalmente, quando a gente está falando de políticas de redução das desigualdades educacionais, em especial quando eu estou muito ligada à questão da juventude, né? Até porque estou atuando numa rede que a gente está muito focado no trabalho com os jovens, porque é majoritariamente ensino médio, jovens de 15 a 17 que não concluíram o ensino fundamental. Esse tem sido a nossa grande temática, né? Ao pensar essa juventude, pensar aqueles fatores e vulnerabilidades que cercam esses jovens e que, muitas vezes, não favorecem uma trajetória escolar sem interrupção, a gente sempre se depara com muitos estudos, com muitos trabalhos, com muitos indicadores, quando a gente está pensando elementos como esses que estão aqui. Eu vou confessar para vocês que eu não consigo ler nada daqui naquela tela. A idade chega, a gente não lê, vou ter que ler aqui. Mas, enfim. Bom, normalmente o que a gente encontra muito é, como pensar, como estabelecer políticas, e você que é gestor, eu acho que a gente viu bastante aqui na fala das diretoras, dos coordenadores pedagógicos aqui, a preocupação quanto à vulnerabilidade, em especial ligada à questão da frequência à escola, né? Daquele jovem que muitas vezes é obrigado a ir para o trabalho muito cedo, e isso o impede de estudar.
a questão da posição do jovem na família, se ele é chefe de família, isso muitas vezes é um obstáculo para a sua escolarização. A colega falou da questão da gravidez na adolescência. Esse é um elemento que é sempre colocado como um fator também que tem impedido, né, as meninas de concluírem a sua trajetória escolar. Nós lidamos também com uma série de variáveis ligadas à violência, homicídios, acidentes de trânsito, variáveis ligadas ao trabalho, ao emprego, desemprego, formas precárias de inserção no mundo do trabalho, uso de drogas, variáveis ligadas à renda, pobreza, extrema pobreza, e variáveis relacionadas à total ausência de políticas públicas para a juventude em outras áreas para além da educação, né? Políticas de saúde, políticas de esporte, políticas de lazer. Bom, eu, na verdade, não quero, eu falei, não vou falar de nada disso, né? E eu quero pensar e trazer aqui para vocês um pouco uma discussão que dialoga com os que já me antecederam, mas eu quero pegar uma questão específica, que é a questão das crianças e adolescentes negros nas escolas e pensar altas expectativas versus racismo institucional, né? Um dilema ético da nossa sociedade que se estruturou sobre o racismo e que constituiu no racismo um mecanismo de separação e de distinção entre as pessoas, inclusive para dizer o que é que umas podem e outras não podem, e qual tipo de expectativa a gente pode ter em relação, né, a determinadas pessoas. O racismo institucional ele está presente de diferentes formas e impacta fortemente as trajetórias escolares dos estudantes. Não é porque ele está presente na escola, é porque ele está presente na sociedade. Então, eu penso que nós precisamos discutir racismo institucional e perceber como que esse ideário ele chega no ambiente escolar, né, e como que, muitas vezes, ele é um fator determinante para a exclusão de uma parte significativa da população de crianças e adolescentes brasileiros, que, às vezes, têm acesso à escola, né, chegam à escola pública, mas têm sua trajetória escolar interrompida, e eu fico pensando que altas expectativas, né, é um conceito que não se pensa quando se fala dessas crianças. Quando se fala de crianças negras, de jovens negros, parece que a ideia de altas expectativas é uma ideia que a gente tem que tirar de cena, porque isso está sempre ligado à interrupção, abandono, evasão, escolas com maior nível de precariedade. E, como o mineiro gosta de contar casos, e eu sei que o tempo é pouco, eu falei, vou levar casos, porque a gente precisa exemplificar, não é? Como é que essas questões elas se apresentam no nosso dia a dia. O primeiro caso, né, é um caso de Salvador, de racismo institucional, de uma estudante que foi proibida de entrar com o turbante na sala de aula. Esse tema do turbante, hoje, ele é frequente nas redes sociais, a gente tem uma série de debates sobre turbante, mas o uso do turbante, né, como uma expressão da identidade, como uma forma afirmativa, inclusive, de se apresentar, e é um mecanismo hoje de luta da juventude, se apresentar com turbante. A aluna ela foi proibida de entrar na escola com turbante, né? Então, esse é um dos enfrentamentos que crianças e jovens negros passam em diferentes lugares. Quer dizer, é o racismo institucional que, muitas vezes, né, ele demarca o lugar das pessoas e, muitas vezes, eles fazem com que esses estudantes abandonem a escola, e depois a gente vai ler indicadores de analfabetismo e de abandono. Falar de racismo institucional é falar também de medidas adotadas e de políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro. Eu vou lembrar aqui que o Estado brasileiro, no final do século XIX, proibiu a escolarização de crianças negras. E só, né, em
88, com a nossa Constituição Cidadã, é que a gente conseguiu imprimir ali, né, o direito de todos à educação, a ideia do ensino fundamental, naquele momento, como direito público subjetivo. E ainda hoje nós ainda temos escolas do campo, escolas rurais, escolas quilombolas, escolas indígenas, muitas comunidades que ainda têm privado o seu direito à educação. Um outro fato que eu trouxe, todos fatos reais, né, é a situação que vivem milhares de crianças e jovens hoje nas nossas periferias urbanas, porque, por causa do racismo institucional, muitas vezes elas são vítimas, sim, são alvos, né, da ação da polícia, e é o racismo institucional que permite que crianças e jovens negros sejam assassinados quase todos os dias, né, mais de um por dia, quase um por hora no nosso país. Então, esse dado ele é importante. Um outro episódio, esse episódio é do meu estado, da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das melhores do país. No primeiro ano de aprovação da lei de cotas, os estudantes de direito fizeram esse trote, né? E, muitas vezes, as instituições, diante de mecanismos como esse, não tomam nenhuma atitude. É o racismo institucional que faz com que, muitas vezes, os crimes de racismo no nosso país eles sejam, né, silenciados e os praticantes não sejam punidos. Vou falar que, especificamente, nesse caso da UFMG, o estudante ele foi excluído, ele foi desligado da universidade por essa atitude. Esse caso é um caso de Manaus, é um caso que tem se repetido no Brasil em outros estados, né? Mas é a ideia de que a gestão das escolas que estão nas áreas de periferias urbanas, onde a maioria da população é negra, deve ser entregue para a polícia, né? E aí, nesse caso, os alunos eles têm que bater continência, não é? Eles têm que, enfim, seguir o regime militar. A ideia, né, do encarceramento dos corpos, né, das identidades, das práticas culturais, como um mecanismo de educação. Na verdade, lá no século XIX, já se pensava, para crianças negras não precisa de escola, né? As crianças negras precisam de trabalho. A Carolina Maria de Jesus vai dizer que, nas fazendas, não tinha escola, o que tinha era enxada em abundância, porque se pensa para os corpos negros que é preciso domesticá-los, é preciso domá-los, porque não se enxerga ali uma humanidade. E, como bem diz Milton Santos, que eu coloco aí nessa citação, né, para as pessoas negras, não importa, inclusive, se elas conseguem enriquecer, né, a humilhação é o que está sempre colocado. Como falar de altas expectativas para crianças e adolescentes que são humilhados cotidianamente na rua, na escola, na farmácia, no centro de saúde? É sobre isso que eu acho que a gente precisa debater muito. Um outro caso que eu trouxe aqui é da Luana Tolentino, é uma estudante, né, de mestrado, que foi abordada na rua, em Belo Horizonte, por uma senhora branca que falou para ela: "Você faz faxina?" Ela falou: "Não, faço mestrado, eu sou professora." Né? Esse ideário é o racismo institucional que faz com que as pessoas brancas olhem para a gente e pensem que nós só podemos ser faxineiros. Nada contra o trabalho de ser faxineiro. Mas não existe nenhuma outra expectativa sobre um lugar, né, para esse corpo negro, senão lugares subalternos. E aí eu trouxe algumas questões, eu estou com dificuldade aqui, mas é a mesma, também no estado do Amazonas, não é a mesma escola, mas é uma ideia de que a polícia pode abordar jovens, né, estudantes na saída da escola. Isso tem acontecido, gente, tem acontecido em outros estados, vou contar BH. Minha sobrinha, outro dia, 2h da tarde, uma menina de 15 anos, no centro da cidade, porque ela usa um black, ela foi abordada pelo policial, ela teve que abrir a mochila, mostrar para ele o que carregava na mochila. Então, isso é uma coisa comum. Agora, eu pergunto, aconteceu alguma coisa? Tinha alguma coisa acontecendo? Por que, no meio de milhares de jovens que estavam transitando pela rua, a minha sobrinha, que é negra e usa black, ela é que tem que ser abordada? A gente acha isso uma coisa... Quer dizer,
as instituições naturalizam esse fato. Com isso, na escola, a gente enfrenta, né, um ideário de que nós não precisamos ter altas expectativas em relação às crianças e aos adolescentes. A gente não precisa oferecer uma educação de qualidade. Inclusive, eu nem preciso preocupar com o currículo, porque a gente já parte do pressuposto de que essa criança ela não vai conseguir mesmo. Então, eu posso oferecer cada vez menos para esses sujeitos, porque, na verdade, a gente não tem altas expectativas. A gente tem pouquíssimas expectativas em relação às crianças e adolescentes negros, porque o racismo institucional nos ensinou dessa forma, e, muitas vezes, essas práticas elas estão naturalizadas. Eu vou falar bem rápido, porque eu não quero aqui estourar o tempo. E aí, enfim, eu quero chegar nessa ideia da gestão escolar para equidade, diversidade e altas expectativas. Os diretores que aqui falaram, eu gostei muito, mas eu fiquei também prestando atenção nas palavras utilizadas, né? E eu senti, muitas vezes, falta de aparecer palavras como relações raciais, como LGBTfobia, como homofobia. E eu entendo até por que da ausência desse discurso. É porque hoje nós estamos enfrentando, né? Estamos enfrentando, e os diretores, em especial, uma onda muito forte, né, de judicialização na educação, uma onda conservadora que quer proibir professores, gestores, de tratarem dessas questões, né? Isso vem em nome de uma certa escola, né, sem partido, ou escola sem ideologia de gênero, mas, na verdade, o que se quer é um apagamento das identidades, é não tratarmos de mecanismos estruturais que marcaram as desigualdades do nosso país e marcaram as desigualdades educacionais. Por isso, eu acho que a nossa tarefa, e eu penso que esses gestores estão fazendo milhares de coisas, né? Mas, primeiro, a gente não pode, né, silenciar sobre essas questões. Abolir da Base Nacional Comum Curricular a palavra gênero, né? E, em alguns municípios, o caso é tão grave, Ricardo Henrique, que, no debate dos planos municipais, não podia aparecer nem gênero alimentício, né? Porque a palavra gênero estava abolida. E conviver, né, no nosso país, com políticos que voltam a falar, né, que querem exterminar, que querem fuzilar pessoas, né, não nos levará à construção de uma sociedade justa, não nos levará a reverter indicadores de desigualdade educacional. Portanto, eu acho que a nossa tarefa como gestores, e aí eu falo como uma gestora, né, de um sistema, é avançar em políticas de promoção da igualdade racial, políticas de educação em direitos humanos, desenvolver programas de desenvolvimento acadêmico para estudantes do ensino médio. Nós estamos falando de reforma do ensino médio, mas não discutimos assistência estudantil para esse jovem que, muitas vezes, ele não consegue ficar nem 4h30 na escola, porque ele tem que ingressar muito cedo no mercado de trabalho. Então, há que falarmos de assistência estudantil, de programas de iniciação científica e pesquisa, pensar na formação de professores, mas também eu acho que é pensar na construção de novas formas de organização do trabalho escolar. Não é só o professor aulista, né? O professor que chega na escola só para dar aula. É possível pensar, num cenário que jovens querem ter um protagonismo, outras formas de organizar o ambiente escolar. Eu tenho apostado, inclusive com apoio aqui do Instituto Unibanco, numa agenda de desenvolvimento de programas de pesquisa e extensão para jovens do ensino médio. Criamos núcleos de estudos afro-brasileiros no ensino médio, selecionamos agora, Ricardo Henrique, 75 projetos, né? Minas é um estado imenso, são 853 municípios, são 2 milhões de estudantes, 1 milhão no ensino médio, mas a gente quer trabalhar com esse, estou dizendo assim, vamos plantar essa semente de um novo ensino médio, mas também a partir da mudança da lógica e das práticas. Eu gostei muito de tudo que eu vi aqui dos diretores e percebi que bons gestores que estão preocupados com a eficiência e com a eficácia, eles, né, conseguem se apropriar de boas políticas públicas.
Então, aqui muita gente falou do Mais Educação, falou do ensino médio inovador, de várias agendas que foram construídas e que a gente sabe, né? Eu fui diretora de escola, que isso faz toda a diferença na nossa capacidade de atuar. Portanto, eu acho que não dá para a gente pensar em altas expectativas e conviver, né, com uma agenda homofóbica, conservadora, de setores que querem silenciar professores. Mas, mais do que isso, eles querem proibir o direito de aprender. Bem, nos meus 5 minutinhos aqui, eu queria comentar a sensação de diferença das mesas e a importância de uma aproximação do que apareceu aqui nessa mesa com o que nós vimos nas mesas anteriores, porque todas as mudanças que a gente está vendo aí nos últimos meses e mais recentemente estão apontando que as reformas que nós temos aí elas vão impactar mais duramente os segmentos sobre os quais a gente falou aqui. E coisas que estão acontecendo hoje, direitos que a gente está perdendo no campo de gênero, como a Maquefa trouxe no campo das relações raciais, afetam fortemente esse segmento, e ele parece que se distancia muito das possibilidades de boa gestão sobre a qual a gente vinha falando, e isso me chamou bastante atenção. Nesse exato momento, o CERT também está tendo uma parceria com o Unibanco muito interessante. Nós estamos visitando experiências nas 5 regiões do país, experiências de boas práticas de gestão de equidade racial. E está sendo muito lindo, muito interessante. Quando eu vi o Éder falar, e eu pensei na equipe minha, dizendo, nós tivemos naquela cidade que chama Ananindeua, eu acho que é assim que chama também, lá em Belém do Pará, mas em vários lugares do país. E também trouxe essa coisa de esperança que apareceu nas 3 mesas anteriores, nos 3 momentos anteriores, quer dizer, a importância da gente esperar, principalmente quando estamos nesse território, vamos dizer, do que se considera diverso, do que é considerado diverso. E aí, de repente, a gente está vendo experiências que foram boas práticas em equidade racial que foram desenvolvidas há 8, 10 anos atrás. E o professor, como a gente pôde ver aqui na mesa anterior, já é um gestor, ele faz uma rede na sua cidade, lá em Belém do Pará, lá em Pelotas, rede de professores que estão trabalhando pela equidade e de gestores que estão trabalhando pela equidade. Então, eu pensei muito um forte desafio que foi ver todos esses momentos vividos agora de manhã, de situações tão plurais e tão interessantes para a gente pensar esses vários Brasis nos quais a gente vive, né, no qual a gente vive. E aí, nesse sentido, nesses meus 5 minutinhos, eu queria chamar a atenção sobre a gravidade do quadro que a gente está vivendo agora. No caso específico da população negra, a gente fala em mais de metade da população brasileira. Não cuidar desses segmentos significa que todos os outros dados, estatísticas, indicadores vão ficar tortos, sim. Não tem nenhum jeito. A estatística não deixa, a matemática não deixa. Se metade está torto, o restante vai entortar. Então, é preciso olhar para isso, é preciso olhar para esses dados sobre aquela informação que vem diariamente sobre genocídio, que meu menino negro, a minha menina vê lá no jornal ou vê na imprensa. Que impacto que tem sobre isso, sobre o sentimento de pertencimento, não é nem ao seu grupo, mas a essa sociedade. É quase o tempo inteiro uma informação de que eu não sou bem-vindo. Não sou bem-vindo na sociedade, na rua, não sou bem-vindo nessa escola. E isso afeta a aprendizagem inequivocamente. Atenção, memórias estão profundamente afetados
quando eu me vejo numa sociedade que não me acolhe, eu não sou parte dela. Então, toda vez que eu vejo evasão escolar e dado de mau desempenho das crianças negras, de crianças indígenas, das meninas, eu sempre estou pensando no como a gente recebe a informação que vem da sociedade de que a gente não é bem-vindo, que vem de todos os lados, dos livros didáticos, das relações, enfim. Assim, uma mesa como essa é extremamente importante, e o desafio, Ricardo, querido Ricardo, eu acho que é como é que as mesas conversam mais. E aí eu pensei nessas experiências lindas, lindas, que a gente está vendo no país inteiro, na área da equidade racial, que no próximo evento que tiver, eu vou ficar em cima para a gente ter uma mesa trazendo boas práticas nesse território. Obrigada. E aí a gente tem uns minutinhos para diálogo com essa mesa. A gente já está na hora do almoço, mas a gente tem alguns minutinhos aí para umas 3, 4 questões. Quem é que se aventura? Alô? Oi. Eu peço para aqueles que quiserem perguntar, por favor, virem até esse microfone ou aquele lá, do outro lado do palco. Boa tarde a todos. Meu nome é João Nascimento, eu estudo pedagogia na Faculdade de São Paulo, Uniesp. Embora já fui aluno antes da USP. Minha pergunta é para Macaé. Ela não se apresentou, não fala qual é a função dela na Secretaria de Estado da Educação, então eu queria que ela falasse o que ela faz, o que ela fez antes. E ela mostrou no último slide, ela fala que o aluno deve ter acesso à bibliodiversidade. Então, eu queria que ela explicasse o que é essa bibliodiversidade. Obrigado. Boa tarde a todos. Minha pergunta também vai para Macaé, né? Primeiro, dizer da minha satisfação de estar num evento como esse. Meu nome é Isaac, sou professor lá do Cariri cearense, né? O Ceará tem se destacado realmente com algumas políticas públicas ligadas à educação. Nosso secretário representou isso muito bem agora pela manhã. E a minha pergunta é nessa linha também, Macaé. Eu me incomodava ali, eu sentado no auditório, enquanto a tua fala ia fluindo, isso incomodava, entendeu? Algumas pessoas continuavam a refletir essa ideia de que quando a gente toca o dedo na ferida, principalmente em relação a questões raciais, parece que a gente está se vitimizando, entendeu? E não é. A gente precisa falar sobre isso, né? E aí é preciso colocar o dedo na ferida, é preciso mostrar, e você fez isso de forma muito enfática. Mas eu queria que, mesmo assim, você me respondesse um questionamento. Como, dentro desse ambiente escolar, nós, professores, quais são as estratégias para a gente avançar, para superar essas desigualdades? Como enfrentar esse racismo institucional? Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Vera. Eu sou supervisora de ensino da Diretoria de Santos, aqui de São Paulo. E minha pergunta é para a Vanessa Leite. Ao mesmo tempo que é uma pergunta, também é uma colocação. É o seguinte, como que ocorre, eu gostaria de ouvir de você, como que ocorre a relação no Rio de Janeiro, onde está um cenário muito diverso, ao mesmo tempo que nós temos atividades de sucesso, como as Olimpíadas, né, a Copa, que, de certa forma, não teve grandes episódios de violência, e agora também o Rock in Rio. Ao mesmo tempo, ocorre tiroteio, pessoas morrendo, e, nesse íntere, principalmente jovens, aonde, lá no Instituto Federal de Belford Roxo, está sendo disputado o espaço, que já é público, para o particular, transformando aquele espaço, ouvi dizer, numa proposta de fazer um grande hipermercado, sendo que aquele espaço seria para o Instituto Federal, onde ia atender muitos jovens que estão precisando disso.
Qual o seu sentimento num Estado onde os jovens estão pedindo socorro, estão morrendo a cada dia, ter que disputar o espaço público para o particular dessa forma? Como ocorrem essas relações dentro da diversidade de gênero, dentro da diversidade racial e dentro da falta de visibilidade que tem entre os agentes públicos do Estado? Bom, eu sou professora de educação básica. Atualmente, eu sou secretária de Estado de Educação de Minas Gerais. Mas, na educação, eu já fiz toda a linha de produção. Eu fui 20 anos professora regente de classe de anos iniciais, coordenei escola, fui diretora, fui gerente pedagógica de Secretaria Municipal de Educação, fui secretária municipal de educação, passei pelo Ministério da Educação, trabalhei à distância com o Ricardo Henriques, que eu era secretária de BH e ele era secretário da SECAD, no Ministério da Educação. Enfim, eu tenho uma carinha muito jovem, mas de estrada vai um tempo aí, né? Você me perguntou sobre bibliodiversidade. Desde que foi homologada a Lei 10.639, de 2003, a gente tem discutido muito essa questão. Como que a gente garante o acesso para as crianças, jovens, estudantes, né, para a sociedade brasileira, de uma diversidade de produção literária, científica, artística, que ela seja representativa e que tenha autoria e pertencimento de diferentes segmentos da sociedade. Em especial, a gente começou a falar isso para dizer o seguinte: quando o jovem chegava no final do ensino médio, eu, lá atrás, discutindo racismo, inclusive em escolas privadas, eu chegava no terceiro ano do ensino médio, os meninos preparando para o Enem. Eu falava: quantos personagens negros você encontrou na literatura ao longo de toda a sua trajetória escolar? Jovens que, no geral, tinham entrado na escola com 2 anos de idade. E tinha 4 personagens que eles eram os campeões, né? Que todo mundo sabia me responder, e vocês devem imaginar, não é, gente? O Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Dona Benta, e, quando a escola era muito bambambam, alguém falava de Zumbi dos Palmares, né? O que acontece que jovens, né, passam por 15 anos, 16 anos de escolarização, né, e ele não convive, né, com autores negros, e ele nem tem a sua representação nos materiais didáticos, mas nos livros de literatura, nos cartazes da sala de aula e tudo mais. Hoje, né, a juventude da geração Tombamento, que é uma juventude militante aí da questão racial, eles falam assim: representatividade importa, né? Então, se você entrar no Facebook, você vai ver as pessoas, como é que as pessoas se empoderam, né? Usando turbante, marcando a sua pele, porque as pessoas entendem que é preciso visibilidade e a gente tem que se ver, né? Então, eu falei, essa questão da bibliodiversidade ela é muito importante. Quer dizer, a partir da Lei 10.639, que foi uma lei que propôs uma ação afirmativa no currículo das escolas públicas, nós tivemos movimentos muito interessantes. O mercado editorial, que, lá em 2004, eu era secretária, a Pilar era secretária de Educação de BH, e eu era gerente, trabalhava com ela, coordenei a primeira seleção de livros de um kit de literatura afro-brasileira para compra para as escolas da rede municipal. Naquele primeiro ano, nós conseguimos comprar, acho que 56 títulos. Mesmo assim, alguns livros que já tinham sido publicados há pelo menos 30 anos antes, né? 2 anos depois, um segundo edital para a compra de livros, nós conseguimos selecionar mais de 100 títulos. Quer dizer, uma criança negra que está na educação infantil, ela quer se ver representada num livro de literatura, não é? Que chega para ela. Por que só as crianças brancas são representadas nos livros de literatura? Da mesma forma que as crianças indígenas. Da mesma forma que nós precisamos ler autores indígenas. Da mesma forma que nós precisamos ler autoras e autores negros. Porque nós precisamos trabalhar o imaginário da sociedade brasileira sobre os lugares, né, fixos
que estão colocados para essa população. Todo mundo, né, nos vê ou como a faxineira, né, ou, no máximo, como o jogador de futebol, né, cantor de pagode, mais ou menos. Né? Mais ou menos. Mas as pessoas não nos veem em espaços de poder, não nos veem como uma escritora, não nos veem como uma engenheira, né? Como uma advogada. Como é que a gente muda essas relações? Né? Isso, gente, é muito forte ainda. E não tem nada de mimimi, é fato. Tá? Eu sou secretária de Estado de Educação. Ontem eu tinha uma agenda no Tribunal de Contas do Estado. Estou eu, minha assessora e o motorista, certo? A minha assessora branca para na porta do tribunal. O motorista diz: a secretária veio para a agenda no Tribunal de Contas. O atendente só conversa com a minha assessora, porque ele não imagina jamais que eu sou a secretária de Educação. O que essa mulher preta está fazendo aí nesse carro, meu Deus. Não é? Então, isso não é mimimi. Isso a gente vive todos os dias. Bom, uma mulher da minha idade já tem maturidade suficiente para não voltar para casa e chorar. Não é? Mas as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, nem sempre conseguem lidar com isso. Isso mexe na nossa subjetividade. Cotidianamente mexe. Quando você vê esses casos todos que eu mostrei, estão todos, nenhum vocês têm dificuldade de achar. Estão todos na internet, no Facebook. Esses casos acabam que ganham mais visibilidade, então todo mundo comenta a favor, contra. Mas a questão, de fato, é que, se a gente quer romper esse racismo institucional, nós temos que falar disso. Nós temos que ter espaço para a fala, dentro do ambiente escolar. Silenciar, né, foi a política que foi feita na educação e no Brasil ao longo de todo o século XX. Porque o silêncio é a melhor forma da gente perpetuar a desigualdade e a exclusão. Não vamos falar, vamos silenciar sobre essas questões. Ou isso não existe, né? Ou então isso é um problema particular, é quase personalizado. É um problema seu, né? Olha, não, mas eu tenho até amigo preto que frequenta a minha casa e tudo mais. Então, nós precisamos criar espaço para isso, porque é difícil. Assim como é difícil falar, gente, de LGBTfobia. Não é? É difícil para nós. Nós não temos nem, eu falo, a gente não tem nem vocabulário. Nós estamos aprendendo um vocabulário. Nós estamos construindo coletivamente vocabulários, formas de expressar, melhores formas de explicação da vida. Porque a vida é assim, ela é múltipla, ela é diversa, esses diferentes sujeitos estão na escola pública, e, por mais que queiram nos cercear, criar uma interdição, eu falo, os diretores que estão aqui, eles sabem que eles não conseguem silenciar sobre isso, porque eles estão lidando lá na escola. Ele tem um aluno que é travesti, que chega, que quer indagar para ele qual é o banheiro que ele vai usar. Nós não vamos conversar sobre isso. Nós não vamos construir, né, mecanismos, eu fico pensando, de urbanidade, né, de solidariedade, de amorosidade, como diria Paulo Freire, para produzir uma justiça dentro do ambiente escolar. Eu acho que não tem como não silenciar. E políticas afirmativas. Gente, tem que ter. Tem que ter cotas? Tem. Ah, estão burlando as cotas. Essa semana, o Tititi eram os estudantes lá da UFMG que entraram, brancos, que se autodeclararam negros, não é? Por causa das cotas. Bom, nós temos que enfrentar esse debate. Ele se autodeclarou negro, ele vai ter que aguentar esse debate. E nós vamos falar sobre isso. E a sociedade vai mudar no seu conjunto, porque eu não acredito que tem salvação individual, né? Porque aqui a primeira diretora que falou, olha, nós não somos heróis, né? É porque não existe um mecanismo individual. A gestão, ela é coletiva, né? Você tem uma liderança, mas, se você não tiver um grupo que encarne um projeto, é muito pouco provável que a gente consiga avançar. Então, quando o colega se remeteu a Macaé, falou de, ainda às vezes, é um discurso de vitimização. Quando a gente
levanta experiências de discriminação, de preconceito, e fala do sexismo, do racismo. E aí foi bom Macaé colocar LGBTfobia, né? A gente usa homofobia pensando as discriminações para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Então, isso se articula com a questão que a Vera levantou, né, do quanto a gente tem vivido, acho que não só no Rio de Janeiro, acho que o Rio de Janeiro acaba sendo uma vitrine, né, do extermínio da juventude negra, mas também do extermínio da população LGBT. Né? O Brasil é campeão no assassinato de travestis e transexuais. Eu acho que isso não é orgulho para nenhum de nós. Mas eu acho que a gente não precisa chegar ao descalabro que está acontecendo nas favelas no Rio de Janeiro, né, nas diferentes comunidades em que realmente os jovens negros estão sendo exterminados, né, ou então nos casos que a gente lê no jornal das travestis e das mulheres e homens transexuais que são assassinados. Acho que a gente pode pensar naquela violência cotidiana, que é a violência do não lugar, né, do que a Cida colocava, né, do quanto os espaços educativos e outras instituições, mas aqui a gente está falando da escola, pode ser o espaço do não se sentir pertencer àquele espaço, àquele lugar. E eu acho que essa talvez seja das maiores das violências. E como algumas questões são silenciadas na escola. A gente poderia dar muitos exemplos, foi bom que a Macaé trouxe alguns exemplos em relação ao racismo. Acompanhei no interior do Estado uma escola, que isso tem crescido em algumas escolas, casos de filmes que vão para a internet, gravações de sexo, de relações sexuais, em que as meninas são expostas pelos meninos. E eu vivi recentemente um caso assim, acho que isso tem crescido em muitas escolas. Encerrar a fala já? A gente tem que encerrar. Mas, só para finalizar, então, só para dar um retorno à Vera, eu acho que a gente vive, na nossa sociedade, processos muito contraditórios, de privatização, de apagamento de alguns grupos sociais, de extermínio de alguns grupos sociais, mas eu ainda acredito na mudança que a gente constrói cotidianamente. Eu acho que essa mesa, no início do seminário, mostra o compromisso do Instituto em trazer essa discussão para a gestão escolar e para os atores que estão nessa grande articulação nacional. E eu acho que é importante esse recado da Cida, como é que a gente vai articular esse conjunto de reflexões que a gente fez aqui com um conjunto de reflexões no resto dos outros 2 dias, porque esses temas estão completamente articulados. Uma gestão de qualidade passa pela diversidade. Eu acho que a gente precisa estar atento a isso. E, como diria Cecília Meirelles, a vida só é possível reinventada. Eu acho que está nas nossas mãos reinventar o dia a dia na escola, enfrentar essa onda que, volta e meia, tenta nos sufocar de conservadorismo e apagamentos. Obrigada. Eu queria só agradecer, me desculpar a pressão que tive que fazer por causa do tempo, mas lembrar que, nos últimos 15 anos, o MEC produziu, São Paulo, diferentes estados e municípios produziram muito material, livros, vídeos, por conta da implementação da Lei 10.639. Então, a gente precisa recuperar isso, processos de formação de qualidade, enfim, a gente precisa recuperar isso, trazer de novo gênero e diversidade. Aqui tudo foi meio que cortado, a gente tem que retomar isso. Obrigada.